Oi, tudo bem? É, Se você está recebendo o link desse vídeo, é porque você se interessou pela formação do nosso projeto, a criação de uma agrovila na Serra da Mantiqueira. Vou aproveitar esse canal, esse vídeo, para apresentar um pouco do projeto para vocês, esclarecerem algumas dúvidas e mostrar um pouco da nossa proposta, aonde que a gente quer chegar. Para isso, a gente precisa de um grupo de pessoas alinhadas com o nosso propósito. Pesquisando o tema de ecovila e agrovila, existem diferentes anseios que as pessoas se juntam para colocar um projeto dessa magnitude para frente. E dentro da formação dessa agrovila da Serra da Mantiqueira, nós estamos alinhando pessoas basicamente com 4 pontos. Nós buscamos pessoas com elevada consciência preservacionistas, pessoas que tenham um cuidado com a natureza bastante acentuado. O projeto visa essencialmente pessoas que têm a intenção de buscar a sustentabilidade ambiental e econômica de uma vida na terra, de uma vida no campo, né? É um movimento que é laico, a gente não tem objetivo de ser uma comunidade, uma agrovila de base religiosa ou alinhada com qualquer ideologia partidária. Então, é um movimento laico e apartidário. E dentro dessas formações de ecovilas também, desse período que eu venho estudando, existem diversos formatos de organização social. Existem agrovilas ou ecovilas, onde que o espaço privado é mínimo e o espaço coletivo é máximo, e ao contrário, iniciativas onde que o espaço privado é o máximo possível e os espaços com responsabilidades coletivas é o menor possível. E a gente busca equilibrar esses dois pontos, onde que haja um equilíbrio entre o privado e o coletivo, ok? Onde que a gente possa respeitar as particularidades culturais de cada família e a coletividade envolva essencialmente a preservação da água, a preservação do solo e a conservação dos recursos naturais. Então, é essa a nossa cola principal. Deixa eu passar a próxima transparência aqui. Pronto. O projeto Agrovila Florestar, ele visa essencialmente a compra coletiva de uma fazenda nas terras altas da Mantiqueira. Dentro dessa coletividade, é uma lógica bem comum de mercado. Quanto maior a fazenda que a gente possa comprar, menor é o preço da terra. Então, por isso que a gente se organizou num coletivo de pessoas alinhadas com esse propósito, onde que a gente possa juntar esforços nessa compra coletiva. O uso da terra será orientado essencialmente por sistemas agroflorestais, né, visando 2 pontos essenciais: a segurança alimentar e econômica. O sistema agroflorestal ele visa aumentar a biodiversidade do local, sendo assim não incentivada a monocultura. E dentro do sistema agroflorestal, a gente tem diferentes formatos. Economicamente viável, que possa oferecer uma segurança realmente econômica para as famílias envolvidas no projeto. E alimentar também, porque a gente visa a produção de alimentos saudáveis, isentos de pesticidas ou produtos com uma quantidade de agrotóxicos ou alimentos que tenha sementes transgênicas. Um equilíbrio realmente entre a privacidade e as responsabilidades coletivas do uso da terra, sendo essas responsabilidades compartilhadas pela coletividade e a privacidade de cada família, como já havia falado para cada um de vocês, né? Independente da sua aspectos culturais que você tenha dentro da sua casa, dentro da sua família, mas pensando essencialmente na preservação ambiental.
pensando essencialmente na sustentabilidade a longo prazo do uso racional da terra, visando essa harmonia entre a autossustentabilidade e a preservação. Tá? Dentro desse período, a gente já vem estudando há um tempo, 1 ano e meio, quais são as formas de regulamentação, de gestão desses coletivos, dessas ecovilas e essas comunidades intencionais. E conversando com vários advogados, acompanhando os vários grupos na web e experiências positivas e não positivas dentro e fora do Brasil, a gente chegou num consenso que a melhor forma de gestão de uma iniciativa com essa proposta seria o sistema de associação. Superando essas primeiras fases do projeto, a gente partiu então para a busca de um local onde que a gente poderia comprar uma terra coletivamente, mas que atendesse essencialmente a 6 fundamentos para a compra de uma terra, que ela atendesse às 6 características fundamentais dessa terra. Essas 6 características fundamentais, elas visam essencialmente possibilitar a segurança alimentar das pessoas que têm a intenção de plantar, aqueles que pretendem ter uma economia, uma sustentabilidade econômica dessa propriedade, baseada na economia verde, que possa também estabelecer os laços culturais com as pessoas residentes no entorno dessa comunidade, dessa propriedade, como nas cidades próximas, como também dentro das próprias, dos moradores que vêm a compor a essa agrovila. E a acessibilidade. Esses elementos eles envolvem essencialmente, primeiro, assegurar água limpa, uma fonte de água limpa, né? Que essa fonte de água limpa percorra dentro da propriedade e preferencialmente que dentro da propriedade tenham nascentes de águas, que a gente possa ter uma segurança nesses recursos naturais bastante confiável, né? Terras localizadas acima de 1.000 metros de altitude, em clima tropical. Tem um porquê dessa localização que mais para frente eu entro em detalhes com vocês para aqueles que querem, mas tem um porquê de terras localizadas assim, acima de 1.000 metros de altitude. Um terceiro ponto é terras localizadas próximas a uma unidade de conservação, preferencialmente em áreas de domínios de Mata Atlântica. Essa localização é muito importante porque terras próximas à unidade de conservação, elas minimizam possíveis impactos provocados para agronegócio extensivo ou grandes monoculturas, né? Então, geralmente, no entorno de uma unidade de conservação, você tem um zoneamento de tamponamento que vai atenuar possíveis danos ecológicos. Então, em teoria, as atividades econômicas próximas a uma unidade de conservação são atividades mais regulamentadas por nossa legislação ambiental. Uma região economicamente ativa, onde que a gente possa escoar os nossos produtos, comprar elementos de uma cadeia de produção que a família que venha produzir alguma coisa, ela tem acessibilidade a matéria-prima, a recursos diversos para poder tocar o seu projeto para frente. Locais também onde que a gente possa ter a presença de povoados rurais próximos e preferencialmente povoados rurais que estejam consolidados nessas regiões há muitos anos. E a localização, que seja até uns 300 quilômetros de uma grande cidade, por razões óbvias, né, para acessos de serviços de saúde, a serviços de tecnologias, escoamento de produtos ou aquisição de matéria-prima para a gente produzir alguma coisa, e próximo ao litoral.
Então, foram as 6 características básicas que a gente elencou para começar a fazer uma busca de uma terra que atendesse a esses anseios. Mapeando o território do sudeste do Brasil, a gente viu que o local mais adequado que atendesse a essas expectativas sempre recaíam na Serra da Mantiqueira, onde que nós temos uma das áreas mais preservadas da região do Sudeste, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Essa região ela está próxima a 2 grandes centros, relativamente a uns 240 quilômetros do Rio de Janeiro, a uns 300 quilômetros de São Paulo, próximo a Juiz de Fora, Campos do Jordão, São José dos Campos e tal. É uma região que geralmente tem terras acima de 1.000 metros de altitude, tem 2 unidades de conservação bem importantes e uma comunidade rural bastante antiga e tradicional no local. E então, nesse polígono, nessa localização, começamos a buscar propriedades rurais que estivessem à venda que atendesse a essas características. Então, por que a Serra da Mantiqueira? A Serra da Mantiqueira ela tem aproximadamente 500 quilômetros de extensão, é a área de preservação mais extensa do Sudeste, né? Nós temos nesse polígono o Parque Nacional da Serra do Papagaio, o Parque Nacional de Itatiaia, o Parque Estadual de Campos do Jordão, né? Um complexo de montanhas e picos que ultrapassam 2.000 metros de altitude. Existe uma cultura tradicional muito antiga na Serra da Mantiqueira, que promove a miscigenação cultural desde os índios, quilombolas, caboclos, europeus, e isso é extremamente importante do nosso ponto de vista, porque essas pessoas habitam essa região há mais de 300 anos, entendendo como que funciona o clima, entendendo como funciona o regime hídrico, entendendo como funciona as principais plantas medicinais, o que a terra dá e o que a terra não dá, como cuidar da terra. Então, são comunidades que estão ali há muito tempo, que têm um repertório cultural bastante rico, que possa nos auxiliar de como cuidar dessa propriedade, como cuidar dessa terra e tirar o melhor proveito entre o equilíbrio ecológico e a sustentabilidade local. A Serra da Mantiqueira, por ser muito antiga, está localizado principalmente entre Rio de Janeiro e São Paulo, ela tem um turismo rural bastante consolidado. Então, existem estúdios de yoga, existem iniciativas envolvendo a cultura local, a produção de laticínio, há uma pecuária antiga, bastante consolidada também no local, né? Uma produção de café de alta qualidade, uma produção de mel já bem estabelecida em vários produtores rurais ali. Agora vem com a truticultura, produção de truta nas águas geladas que nascem na Serra da Mantiqueira, inclusive Serra da Mantiqueira, esse nome é montanha que chora, devido à riqueza de nascentes, de águas limpas e cristalinas que brotam daquelas montanhas. E recentemente também vem a produção de olivas para a produção de azeite, entre outras coisas, só para dar um panorama para vocês que estão chegando agora, que não conhecem o local. Né? Então, assim, com todas essas características, isso nos levou a escolher a Serra da Mantiqueira para fazer a prospecção de uma propriedade no local, para fazer essa compra coletiva e consolidar o projeto. Pela Serra da Mantiqueira ser uma área bastante preservada e abrigar 3 importantes unidades de conservação, nós temos um zoneamento ambiental bastante detalhado nessa propriedade, nesse local. E é um zoneamento, um planejamento ambiental que levou 10 anos para ser apresentado para os governos e para os municípios que
que abarcam essa região. Dentro desse zoneamento, nós temos áreas de uso produtivo, áreas de uso moderado, área de uso restrito e áreas de conservação que não se pode mexer. Então, aqui nesse mapa, nós temos um mosaico do que representa cada uma dessas definições e o uso desse solo nesse local. Isso é muito importante porque, ao comprar uma propriedade, a gente precisa saber muito bem aonde que ela está localizada para não correr o risco de comprar uma propriedade onde que a gente não possa implementar os nossos projetos para frente. Seja eles para quem pretende produzir de uma forma orgânica e dentro dos preceitos da agrofloresta, seja aqueles que querem construir uma casa e ter alguma iniciativa envolvendo um turismo rural, ou estúdios de meditação, ou yoga, ou arte, ou qualquer outra iniciativa que essa família venha a ter. Mas qualquer tipo de construção na área rural, ela tem que obedecer certos parâmetros que estão estabelecidos nesse plano de manejo da Serra da Mantiqueira. Então, isso é um cuidado muito importante. Nessa linha rosa, nós temos o Parque Nacional de Itatiaia e esse verde mais escuro, onde que tem o Parque Estadual da Serra do Papagaio. Quando começamos a buscar essas propriedades, nós percebemos, assim, tem vários anúncios na internet, vários anúncios de pessoas vendendo as suas propriedades. A gente visitou aproximadamente umas 15 áreas nessa região. Algumas dessas áreas, um preço bastante atrativo, quando a gente fazia a sobreposição da área com o plano de manejo, a gente via que algumas dessas propriedades estavam sendo anunciadas e vendidas, estavam dentro das unidades de conservação ou dentro de uma área de uso restrito, impossibilitando qualquer plano que a gente pudesse ter para o uso dessa terra. E isso é um dado muito importante, porque conversando com o diretor do Parque Nacional, o diretor do ICMBio, que coordena os aspectos aí na região, ele citou vários casos de pessoas que compraram essas propriedades dentro dessas áreas e realmente não podia fazer nada. Né? Assim, não podia abrir uma estrada, não pode abrir uma estrada, não pode construir uma casa, não pode pedir licença para construir um sistema agroflorestal no qual a pessoa pretende tirar algum sustento dessa terra. Então, é um cuidado que a gente teve, né, em selecionar algumas dessas propriedades. Isso foram quase um ano visitando terras e avaliando essas localizações. Né. Enfim, nós encontramos uma propriedade, uma fazenda muito grande, localizada numa área de uso moderado, pela classificação do plano de manejo do parque, pelo plano de manejo da Serra da Mantiqueira, propriedades localizadas em áreas de uso moderado, a legislação é bastante permissiva para alguns projetos que não envolvam degradação ambiental. E nós encontramos essa fazenda. É uma fazenda que ela tem 45 hectares. Aqui tem um polígono do mapeamento que a gente fez por algumas imagens de satélites. E é uma área assim, bastante interessante. Nós teríamos aqui uma reserva legal, em torno de 20% da área tem que ser destinada a uma reserva legal. Uma outra reserva legal, uma área de preservação permanente, onde deve ser estabelecida para preservar as 3 nascentes que ocorrem dentro da propriedade. E basicamente 4 áreas que podem ser utilizadas para edificações ou projetos agroflorestais de cada uma dessas famílias. Uma outra área maior que está em estados de regeneração
essa área ela pode ser utilizada como compensação ambiental. É uma área assim extremamente, bastante rica em termos de possibilidades. Para chegar até essa propriedade existe uma estrada. Essa estrada ela vai passando por diversos bairros rurais. Pode-se perceber que o turismo rural já é muito bem consolidado. Diversas propriedades nessa região trabalham com uma economia verde, aonde que a gente pode perceber vários cultivos de subsistência ou cultivos também que envolvem a produção de cultivares essenciais para a subsistência alimentar e econômica dessa população. A estrada é muito bonita até chegar na propriedade, e isso mostra que assim, esses aspectos da população rural residente de longa duração atende a esses preceitos, a essas bases do projeto, e isso é bastante interessante. Essa é algumas das fontes de água que ocorrem dentro da propriedade. São três córregos pequenos que asseguram o fornecimento de água para 20 famílias tranquilamente no local, além de um possível projeto de irrigação para aqueles que pretendem cultivar alguma coisa dentro da sua área. Essa aqui é a única cachoeira que tem no local. Um recurso hídrico assim permanente, tanto na época das chuvas como na época das secas. Essas fotos foram feitas recentemente, agora que acabou a época das chuvas, garantindo água ao longo de todo o ano. E esse é um córrego principal que nós temos ali. Então é uma propriedade que tem 3 nascentes que a gente conseguiu detectar, que nascem dentro da propriedade, e uma 4ª nascente que ainda eu não consegui avaliar com bastante precisão se realmente ela é perene, se ela está o ano inteiro ou ela só ocorre na época das chuvas. Vou mostrar um vídeo que nós fizemos por drone lá no local, para vocês terem uma ideia de como que é a propriedade. Aqui nós caminhando por uma das áreas já consolidadas. Toda essa parte faz parte da propriedade dessa fazenda, né? Então, aonde que vocês conseguem ver esse descampado são áreas passíveis de construção, né? A partir desse ponto, a propriedade começa nesse descampado para cá. É uma área que já vem utilizada para pastoreio de gado e algumas culturas de milho e mandioca. Aqui a gente tem uma visão linda da Serra da Mantiqueira, é uma propriedade localizada acima de 1.400 metros de altitude, atendendo bem a essa característica que a gente levantou antes da prospecção. Essa é uma propriedade consolidada que a gente pode utilizar para esses projetos. Quando eu falo área consolidada, são áreas que já foram utilizadas para atividade humana. Aqui nós vemos um cultivo de milho, né? Aqui é utilizado para gado. Essa é a região total da propriedade, esses 45 hectares. Aqui eu mostro também uma outra visão de uma outra área. O que é importante para a gente não ter problema com as questões ambientais é comprar terras que já estão sendo utilizadas para pastoreio ou para agricultura. Com isso, o licenciamento ambiental fica muito mais fácil para a gente conseguir as autorizações para as nossas construções e cultivos. Aqui é onde que tem a plantação de milho, que eu falei, a presença de gado. É uma área assim que atende muito às nossas expectativas, né? E a visão, as belezas cênicas do local realmente impacta muito. Aqui nós temos 6,5 hectares, né, de área consolidada, mais essas outras áreas aqui. Ela está aproximadamente a 30 minutos de carro do município de Itamonte, tem 2 vias de acesso.
uma via mais curta, de 30 minutos, de Tamonte, uma outra via mais longa, que passa por alguns bairros rurais, que dá aproximadamente 1 hora de viagem. O acesso na época das secas é um acesso bastante fácil, porém, na época das chuvas, a gente tem que ter um pouco cuidado na manutenção das estradas. Ok. A fazenda toda ela tem 120 hectares. É uma área muito grande para a gente comprar com esse grupo, com essas famílias. Então, dentro dessa região, nós estamos selecionando 20 hectares. Perdão, 45 hectares. Ok? Então, o projeto de ocupação seria um projeto de ocupação permacultural. O desenho urbanístico que a gente está planejando, né? E dentro da permacultura existem vários formatos diferentes. E a gente está pensando fazer um projeto de ocupação permacultural por afinidades. O que quer dizer isso? Atualmente nós estamos em 14 famílias. Dentro dessas 14 famílias, algumas delas pretendem cultivar, pretende transformar essa terra, essas áreas que estão sendo utilizadas para o pasto ou o cultivo de milho, recuperar essa área dentro desse projeto agroflorestal e cultivar a terra. Então, dentro das famílias que pretendem cultivar, elas se agrupariam dentro dessas intenções. Outras famílias pretendem que a sua terra seja utilizada para ecoturismo ou turismo rural, ou trabalharem com estúdios de meditação, de yoga, de arte-terapia, de artesanatos e outras atividades afins. Então, esses grupos, essas pessoas se agrupariam dentro dessas afinidades. Definindo essas afinidades entre esses grupos, então, apresentaríamos essas demandas para um arquiteto que tenha conhecimento dentro da permacultura. Então, dividiria a terra, né, compartilharia a terra em diferentes afinidades. As pessoas que pensam em plantar ficaria com um pedaço dessas terras. Outras pessoas que pretendem construir uma casa para alugar para o Airbnb ficaria com uma outra área. E assim sucessivamente, devido aos interesses desses grupos, né? Uma vez delimitando essa área, essas regiões, promoveríamos um sorteio entre essas cotas. Posteriormente, haveria uma negociação entre essas partes que foram sorteadas e o registro em atas. Basicamente, funcionaria o seguinte, né? Existem, dentro desse projeto de ocupação, uma área como essa, ela é um mosaico de áreas boas para algumas propostas e áreas não tão boas para algumas outras propostas. Por exemplo, uma pessoa que queira fazer um centro de meditação, seria interessante ela conseguir uma área onde que ela tenha uma grande visão do horizonte, onde que a pessoa possa contemplar a natureza. E se essa pessoa, por acaso, for sorteado dentro de um vale, onde que a terra seja muito fértil para promover a agricultura, então essas partes poderiam negociar entre esses grupos de sorteio para então definir uma forma que possa atender da melhor forma possível a expectativa de cada família. Uma vez que esses acordos tenham sido firmados dentro desse projeto da permacultura, um projeto de afinidades, então nós promoveríamos o registro dessas partilhas em ata para delimitar a área de cada família, né? Com isso também a gente teria que fazer a delimitação das reservas legais,
que é por lei, e a área de preservação permanente e as áreas de uso coletivo. Inicialmente, as áreas de uso coletivo, que seriam responsabilidade da coletividade, seria a manutenção das cercas, que delimita toda a propriedade, a preservação dos recursos hídricos, as nascentes e as matas ciliares, questões sobre a segurança de todas as pessoas que moram no local e a acessibilidade das estradas que vão percorrer o centro da propriedade. O cuidado com essas estradas, a manutenção dessas estradas, isso seriam de responsabilidade coletiva, bem como realmente o cuidado com a natureza. Então, a terra é essa. É uma terra que oferece muito potencial, seja na agricultura, potencial turístico. Ela está localizada numa área nobre da Serra da Mantiqueira, próxima a uma cidade, a uns 30 minutos de uma cidade. Realmente um achado. E por que nós estamos abrindo esse projeto para outras pessoas? Porque as 14 famílias reunidas, juntas, não têm o capital suficiente para comprar esses 45 hectares. E numa decisão coletiva, a gente resolveu abrir o projeto para convidar pessoas que estejam alinhadas com essa proposta, pessoas com elevada consciência ambiental, preocupado com a sua segurança familiar, seja alimentar, seja econômica, e que tenha a possibilidade de ter um refúgio longe das grandes cidades, onde que possa se recolher em momentos de quietude ou em momentos de pandemia, e ter um lugar onde que possa oferecer toda essa segurança perto da natureza para cada um de nós. A propriedade é essa. Então, feita a aquisição da propriedade, vem um segundo ponto, que é o nosso projeto de ocupação. Isso é um ponto muito importante, haja vista que existem diferentes formas nos quais essas comunidades intencionais se organizam. E por essa coletividade, e essas 14 famílias, a gente resolveu adotar o projeto permacultural, onde que a leitura do meio ambiente, onde que a leitura das potencialidades que a terra ofereça nesse grande mosaico, a gente possa tirar o melhor proveito possível dessa composição, com o menor impacto possível também. E dentro de um projeto permacultural haverá uma leitura desse mosaico e nos indicará quais seriam as melhores áreas para edificações, quais seriam as melhores áreas para agricultura, para determinado tipo de agricultura, quais serão os melhores locais para uma pessoa colocar ali dentro do seu projeto um local de meditação, de benfeitorias com coisas da terra e etc. Esse projeto não está pronto. Esse projeto vai ser construído coletivamente com as 20 famílias que farão parte desse projeto. Como eu disse lá no início, é um projeto que visa essencialmente o equilíbrio entre o privado e o coletivo. E dentro da coletividade, nós temos pontos importantes que a gente precisa avisar para vocês. O cuidado com a reserva legal, o cuidado com as áreas de preservação permanente, o cuidado com as áreas de uso coletivo, que são a manutenção e o cuidado das estradas, a manutenção e o cuidado das cercas que delimitam a propriedade, o cuidado com a segurança de toda a propriedade nesse contexto, com a eletrificação. Esses pontos serão de responsabilidade da coletividade. E aí depois, dentro da sua área privada, você pode criar aquilo que você pretende, o seu projeto, colocar o seu projeto em marcha. Você pode ter o seu projeto agroflorestal, você pode ter as suas criações de pequeno porte para subsistência, você poderá ter a criação, a construção de pousadas para
ter o reforço no seu orçamento, no Airbnb ou instalagens de turismo rural, etc. Tudo isso construído através do diálogo e da coletividade, onde as decisões serão feitas através de assembleias, seguindo a legislação de um estatuto de uma associação. Tudo bem? Basicamente, assim, eu espero não ter ultrapassado 1 hora de apresentação para colocar os alicerces principais do que é o nosso projeto. Como que o projeto está no momento, né? O status do projeto Agrovila Florestar, né? Já temos a escolha da terra. Essa comunidade, essas 14 famílias estão juntas planejando esse projeto há 1 ano e pouco, há 1 ano e 2 meses, para ser exato. Já temos esse alinhamento de intenções. Já promovemos várias consultorias jurídicas com 3 advogados especialistas em questões da terra, gestão ambiental, resolução de conflitos, para a gente minimizar possíveis problemas que a gente possa ter no futuro. Esse estatuto praticamente está elaborado, faltam alguns pontos pequenos de ajustes que vai ser encaminhado para um advogado. Como eu disse, o modelo de gestão vai ser por uma associação e associação por cotas. Isso te dá direito à herança, te dá direito a passar essa cota para os seus filhos, para os seus herdeiros, te dá o direito de, caso você tenha a necessidade de no futuro sair do projeto por qualquer motivo, não perder todo o investimento que você fez na sua propriedade. Então é um modelo de gestão que visa principalmente dar segurança jurídica para todas as pessoas que estão envolvidas nessa iniciativa. Isso é muito importante. Quais seriam os próximos passos? Né? O levantamento da documentação necessária para a fundação dessa associação, né? A contratação de um advogado para nos assessorar no processo de compra da propriedade, posteriormente a criação do CNPJ da associação e, consequentemente, a abertura de uma conta bancária, o pagamento das despesas, né, operacionais envolvendo advogados, taxas tributárias e cartoriais para a compra da terra e a compra da terra. Basicamente, esse é o estado que a gente está no momento. Como já disse, somos 14 famílias e temos mais 6 vagas, convidando novas famílias para participar dessa iniciativa. Então, é uma apresentação assim bem superficial que eu fiz aqui. Tem muito mais coisas para conversar com cada um de vocês, das pessoas que se sentiram interessadas nessa proposta, como detalhes como valores a serem investidos, quais serão os processos de decisão, como será o processo de partilha e ocupação do solo, dúvida se como a pessoa sai do projeto ou como a pessoa entra no projeto. São todos os detalhes que a gente vai colocar depois para as pessoas que realmente se interessaram por essa proposta e na localização da onde que a gente vai comprar essa terra, tá bom? Caso você tenha interesse e queira saber mais, entre em contato. Depois a gente manda os dados para a gente conversar mais. Tá legal? Um abraço e grato pelo seu interesse.